Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, corte bebê do galpão para avicultura de corte. Manda a vinheta! Muito bem, vamos lá para o nosso software AutoCAD. Nós estamos aqui com a planta baixa e com o corte AA e a linha de corte do corte bebê está exatamente aqui passando pelo banheiro. Eu estou visualizando essas duas portas aqui do corredor e depois eu passo para o banheiro feminino. Então, vamos diminuir o zoom. Vou colocar esse corte exatamente aqui à esquerda da planta baixa. Vou ativar a camada alvenaria em corte. Vou expandir ribbon desenhar. Comando linha de construção. Cursor na área de desenho. Setinha para baixo. Vou escolher a opção vertical. Então, vou deixar uma linha vertical aproximadamente nessa posição. ESC para terminar o comando linha de construção. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vou entrar com o nível da calçada, 0.1. Clica na linha, clica à esquerda. Vamos dar um zoom. Enter duas vezes para poder chamar o comando deslocamento novamente. Vou entrar com o piso interno, que é 0.18. Clica na linha, clica à esquerda. Enter duas vezes, pé direito 3.5, clica na linha, clica à esquerda, Enter duas vezes, vou entrar com a espessura da laje, que é de 0.1. Clica na linha, clica à esquerda. Enter, vamos diminuir o zoom, ativar a camada cobertura, expande a ribbon desenhar, ferramenta linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. Vamos marcar aqui a cobertura, ela inicia nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada alvenaria em corte para poder marcar a calçada. Eu poderia utilizar a camada alvenaria em vista, mas eu sei que logo em seguida eu vou ter que passar ela para a camada alvenaria em corte, então eu já vou deixar na camada alvenaria em corte de uma vez. Expande a ribbon desenhar, linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Então, minha calçada se inicia nesse ponto e ela finaliza nesse ponto aqui. Enter para finalizar o comando linha de construção. Eu vou ativar agora a camada esquadrias. Enter, eu chamo o comando linha de construção novamente, que foi o último comando que eu utilizei. Setinha para baixo, vou escolher a opção horizontal. Vamos marcar aqui as esquadrias. Essa esquadria aqui eu vou optar por deixar na camada alvenaria em corte. Vou marcar a porta do banheiro. Em seguida, a porta do escritório, a porta do laboratório e a outra porta do banheiro, que poderia ser marcado também na camada alvenaria em corte. Com isso, vou chamar aqui o comando copiar. Eu vou ter 8 objetos na camada esquadria. ESC, vamos diminuir o zoom. Eu agora vou ativar a camada alvenaria em corte, expando a ribbon desenhar, ferramenta linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou marcar as paredes, então eu vou ter um corte nessa parede aqui em cima da janela do banheiro. Olhando aqui, eu vou enxergar essa coluna, lembrando que no nosso projeto as colunas elas estão aparentes, então eu preciso fazer a marcação da coluna. E por último, eu vou marcar o corte que eu faço aqui na parede do banheiro feminino. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar aqui, vou chamar o comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vou selecionar todo o corte BB. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão cortados? Ora, exatamente a base do corte. Clico, Enter para finalizar o comando aparar. Eu agora vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o corte BB. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa aqui, que eu vou estar sempre utilizando ela como referência. E agora eu vou dar uma rotação. Eu posso rotacionar com o mouse ou então eu vou digitar o ângulo, no caso 270 graus. Enter. Vamos aumentar o zoom.
Vou clicar aqui na linha do beiral, mandar ela lá para cima. A mesma coisa do outro lado. Pego a linha de limite da calçada, mando lá para baixo. A mesma coisa do outro lado. ESC, comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou aparar essa linha aqui, essa mesma linha do outro lado. Vou aparar todo o piso da calçada, aqui também, e vou deixar essa linha de baixo aqui como linha de referência caso eu precise retornar a rotação do corte BB. Vou fazer a limpeza da laje. Em seguida, eu vou fazer a limpeza do piso do galpão. Enter para finalizar o comando aparar. A linha que sobrou aqui eu vou apagar com o comando delete. Vamos diminuir um pouco o zoom. Lembrar que o piso do banheiro ele está a mais 0,25 metros acima do nível do solo. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Ora, aqui no corredor eu estou a mais 0,28. Então, eu preciso descer esse piso 3 centímetros. Então, vou informar a distância, 0,03. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos aumentar o zoom. Eu vou reconstruir essa linha que eu tenho aqui com o comando linha na camada alvenaria em corte. Clica na linha, clica embaixo. Enter duas vezes, clica na linha, clica embaixo. Enter para finalizar o comando linha. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Eu vou apagar essa linha aqui de baixo e vou apagar a linha que eu tenho aqui nas laterais do banheiro. Enter para finalizar o comando aparar. Aqui uma linha acabou ficando errada. Então, comando linha, cursor na área de desenho, vamos corrigir. Vou clicar aqui nesse ponto e aí eu clico na linha de baixo. Enter para finalizar o comando linha. Aqui eu já posso apagar, delete. Clico na linha que ficou incorreta e coloco ela na posição certa. ESC. Vamos diminuir o zoom. Piso do banheiro rebaixado, agora eu posso fazer as janelas do banheiro. Lembrando que a janela do peitoril está a 1,80 m de distância do piso. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 1,8. Clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes. A minha janela tem 50 centímetros de altura, então vou informar a distância, 0,5. Clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para cima, Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, vou apagar as linhas que eu não preciso. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, eu vou abrir o vão da janela. Então, vou abrir esse vão que eu tenho aqui e o vão da janela que eu tenho à direita. Enter para finalizar o comando aparar. Vou dar um zoom na região de trabalho, vou ativar a camada alvenaria em vista, comando linha, cursor na área de desenho, eu vou fazer o fechamento do vão da janela na camada correta. Vai ser uma alvenaria que eu vou enxergar. Enter duas vezes, fiz aqui o fechamento da janela. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, eu vou fazer agora o perfil da esquadria. Então, vou informar uma espessura de perfil de 0,03, 3 centímetros. Clica na linha, clica para baixo, clica na linha, clica para cima, Enter para finalizar o comando deslocamento. Lembrando que a janela é uma janela metálica que vai ser encaixada no vão da parede. Vou ativar a camada esquadrias, comando linha, cursor na área de desenho, eu quero uma linha saindo do meio desse batente e indo até o meio do batente oposto. Enter para finalizar o comando linha. A minha esquadria ela tem 5 centímetros de espessura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma metade dessa distância, 0,025. Enter. Clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Eu vou clicar aqui na linha do centro e vou colocar ela na camada vidro. ESC, comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas duas linhas aqui, Enter,
estejam na camada esquadrias. Então, vou clicar no objeto que contém a camada de destino. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, eu vou apagar o excesso de linhas. Enter para finalizar o comando aparar. Então agora estou enxergando aqui o perfil da minha janela que foi cortado. Lembrando que essa alvenaria que eu tenho aqui, ela vai ser enxergada, então ela não pode estar em corte. A linha que eu tenho mais grossa aqui é a linha que foi realmente cortada. Vamos desligar o comando espessura de linha. Comando copiar, cursor na área de desenho. Com muito cuidado, eu vou selecionar toda a parte de esquadria e de alvenaria em vista. Enter para finalizar a seleção. Ponto base. Eu vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom. E eu vou colar na janela oposta no outro banheiro. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. E agora eu vou trabalhar as portas. A porta ela está a 2,10 metros de altura. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 2,1. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou clicar na linha que eu acabei de deslocar, Enter. Eu quero que essa linha fique aqui na camada esquadrias. Então, vou clicar no objeto que tem a camada de destino. Comando aparar, cursor na área de desenho. Enter para o modo aparar direto. Vou apagar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vou desenhar o alisar da porta. A espessura do alisar é de 5 centímetros. Então, eu vou dar um deslocamento de 0,05 para fora. Enter. Vamos aumentar aqui um pouco o zoom. Clica na linha, clica para fora. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo. Vou clicar agora nas quinas que eu desejo unir. Enter para finalizar o comando concordância. Vamos diminuir o zoom. Vou lá na Ribbon Bloco, botão inserir e vou localizar o bloco maçaneta, alavanca, vista frontal. Clico, cursor na área de desenho, vou deixar ele aqui embaixo. Vamos dar um zoom. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar a maçaneta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aqui o eixo da maçaneta. E aí eu vou dar um giro que eu posso dar com o cursor, ou então eu vou digitar o ângulo, por exemplo, 180 graus. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar a maçaneta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o eixo, digito o comando di, Enter. Ele me pede um ponto base, vai ser o início aqui da porta. A partir de ponto base, eu vou caminhar arroba 0,05 metros no x, 1,1 metros no y. Enter. Vamos diminuir o zoom. E a maçaneta está agora no local correto. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a maçaneta. Enter para finalizar a seleção. E vou começar a desenhar a linha de espelho. Então, meu primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa viga aqui. O segundo ponto de espelhamento vai ser o meio da extremidade oposta. Excluir objetos de origem? Não. Vamos diminuir o zoom e dar uma olhadinha lá na planta baixa. Lembrando que quando a porta do laboratório e do escritório se fecham, as maçanetas ficam próximas às paredes do banheiro. E é exatamente o que está acontecendo aqui no corte bebê. Quando a porta está fechada, as maçanetas apontam para as paredes do banheiro. Eu vou trabalhar agora as portas que foram cortadas, ou seja, a porta do banheiro masculino e a porta do banheiro feminino. Vou começar com essa porta aqui. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Eu vou desenhar o alisar aqui, que ele tem 0,05 metros de espessura. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu vou chamar aqui o comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto e vou apagar as linhas de cima.
Enter para finalizar o comando aparar. Vou mudar a camada para alvenaria em corte, comando linha, cursor na área de desenho. Vamos diminuir o zoom e vou reconstruir a linha agora na camada alvenaria em corte. Ctrl botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular. Enter duas vezes, clica aqui nessa extremidade, Ctrl botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular. Enter para finalizar o comando linha. Comando corresponder, vou selecionar essa linha de baixo aqui. Enter para finalizar a seleção e vou colocar ela na camada alvenaria em corte. Vamos aumentar aqui o zoom. Lembrando que eu posso achurar esse retângulo aqui como se fosse uma madeira. Eu vou deixar sem achura. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Eu vou desenhar agora a espessura da porta, que tem 0,05 metros de espessura. Enter, clica na linha. Clica à direita. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou colocar a linha agora na posição correta. ESC, vamos diminuir o zoom. Eu preciso agora colocar a maçaneta da porta. Para isso, basta eu copiar a maçaneta que foi colocada no corte AA. Comando copiar, cursor na área de desenho. Eu vou abrir uma janela Window, uma janela azul. Lembrando que a janela Window, para que o objeto seja selecionado, ele tem que estar integralmente dentro dessa janela. Então, por isso que as duas maçanetas foram selecionadas e a folha da porta não. Enter para finalizar a seleção. Ponto base. Vou pegar como ponto base a quina dessa porta aqui. Vamos diminuir o zoom e vou colar exatamente na mesma quina na porta do corte BB. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. E eu tenho aqui a porta exatamente na posição que eu preciso. Agora basta espelhar toda essa estrutura aqui para o lado oposto. Eu posso, inclusive, apagar essas linhas que eu tenho aqui. Então, comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar toda a parte de alvenaria e toda a parte de esquadria. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto da linha de espelhamento vai ser exatamente o meio dessa coluna que eu tenho aqui. O segundo ponto vai ser o meio na extremidade oposta. Excluir objetos de origem? Não. Então, rapidamente eu fiz a porta do outro banheiro. Vamos diminuir o zoom, olhar lá no corte AA, observar que quando a porta está fechada, a folha da porta ela fica mais próxima do banheiro, tanto no banheiro masculino quanto no banheiro feminino. Se eu fechar a porta do banheiro feminino, a porta vai ficar mais próxima do lado de dentro do banheiro. Então, se eu observar aqui, todas as duas folhas de porta, elas estão mais para dentro dos banheiros. Eu agora vou fazer a viga aérea, que tem 20 centímetros. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,2. Enter. Vamos aumentar aqui um pouco o zoom. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou clicar aqui no comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar a linha da viga. Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essa linha de viga esteja na camada alvenaria em vista. Comando aparar, cursor na área de desenho. Enter para o modo aparar direto. Eu já vou juntar a laje com a viga e vou apagar a linha na alvenaria em vista que está dentro da coluna. Enter para finalizar o comando aparar. Lembrando que essa coluna que está aqui é uma coluna que eu vou enxergar, então ela tem que estar na camada alvenaria em vista. Então, comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar a coluna, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que ela fique na camada alvenaria em vista. Então, vou clicar no objeto que contém a camada de destino. Essa coluna ela vai se juntar com a viga aérea. Então, comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Eu vou juntar a coluna com a viga. Enter para finalizar o comando aparar. Tudo isso porque no memorial foi dito que vigas e colunas vão ficar aparentes. Se não fosse o caso, eu teria que apagar essas vigas e o desenho ficaria dessa forma.
Como essas colunas e vigas são aparentes, então eu preciso representá-las aqui na camada alvenaria em vista. Eu agora vou reconstituir a viga que foi cortada. Então eu já estou na camada alvenaria em corte, comando linha, cursor na área de desenho e vou fazer essa reconstituição. Enter para finalizar o comando linha. Eu agora vou lá no menu de camadas, ativar a camada Ashura Concreto, comando Ashura, vou escolher o padrão ARConc, escala 0.001. Enter. Cursor na área de desenho. Primeiro eu vou achurar o piso. Enter para finalizar o comando Ashura. Comando Ashura novamente. Cursor na área de desenho. Eu vou achurar a laje. Enter para finalizar o comando Ashura. Eu agora vou trabalhar o telhado. Lembrando que o telhado ele tem 1,82 m de altura, então comando deslocamento, cursor na área de desenho e informa a distância, 1,82. Clica na linha, clica para cima. Vamos diminuir um pouco. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou ativar por enquanto a camada alvenaria em corte, comando linha, cursor na área de desenho. Eu quero uma linha saindo aqui no meio da linha de cumieira e indo até a extremidade da parede. Enter duas vezes. De novo, uma linha saindo aqui do meio até a extremidade da parede. Enter para finalizar o comando linha. Posso deletar essa linha aqui de cima. Comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo. Vou escolher a opção múltiplo. Vamos dar um zoom aqui para a gente enxergar o que vai ser feito. Eu quero fazer a concordância entre essa extremidade do telhado aqui e esta extremidade de baixo do beiral. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos dar um zoom. Eu quero fazer a concordância entre essa extremidade do telhado e a extremidade de baixo da linha do beiral. Enter para finalizar o comando concordância. Vamos diminuir o zoom. Meu telhado ele tem 5 centímetros de espessura, então comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0.05. Clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando concordância, cursor na área de desenho, eu vou fazer a concordância da cumieira. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para o beiral, onde eu vou remover o excesso de pontas que ficou aqui. Então, comando aparar, cursor na área de desenho, enter para o modo aparar direto, eu vou apagar essa linha daqui e a linha aqui de baixo. Vou repetir o mesmo procedimento lá do outro lado, vou apagar a linha de cima e vou apagar essa linha de baixo. Vamos diminuir o zoom, enter para finalizar o comando aparar. Vou selecionar a linha do telhado e vou transferir essa linha para a camada cobertura. Eu agora vou conferir as dimensões do beiral, se está correto com o que foi feito no corte AA. Então vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o corte BB, enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa linha aqui. Eu vou deixar essa linha alinhada com a calçada. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a esquerda. Vou caminhar até aproximadamente esse ponto aqui, em cima do rastreador de objetos horizontal. Clico, vamos diminuir um pouco o zoom e vamos conferir o alinhamento do telhado. Vou expandir a ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, vou escolher a opção horizontal. E aí eu vou clicar exatamente aqui na linha do beiral. Então repare que teve o alinhamento inferior. Vamos fazer a mesma coisa aqui em cima. Vou clicar aqui na altura do telhado. E aí observe que eu fiz um alinhamento com o telhado no corte AA. Mas ficou faltando a espessura do corte AA. Se eu colocar essa linha aqui, eu não encontro correspondência com o telhado. Então isso precisa ser corrigido. Enter para finalizar o comando linha de construção. Eu vou dar Ctrl Z até que o meu desenho retorne para a posição original, como está mostrado aqui. E agora eu vou corrigir lá o corte AA, acrescentando a espessura do telhado nessa linha invisível que eu tenho aqui. Então, comando deslocamento,
cursor na área de desenho, informa a distância. Já está lá, 0.05, basta dar Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou clicar aqui nessa linha e vou estender ela até a linha de cima. ESC. Faço a mesma coisa do outro lado. Clico na linha e faço a extensão até a linha de cima. ESC. Vamos diminuir o zoom. O telhado agora do corte AA está correto. Vamos voltar lá para o corte BB. Eu vou aproveitar para poder fazer a projeção da caixa d'água que fica aqui debaixo do telhado. Para isso eu vou chamar o comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o corte BB, Enter para finalizar a seleção, ponto base. Vai ser essa linha que eu deixei de base aqui. E aí eu vou dar uma rotação que pode ser com o mouse ou então eu vou digitar o ângulo, por exemplo, 90 graus. Enter. Vamos diminuir o zoom, vou ativar a camada hidráulica geral, expanda ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, vou escolher a opção horizontal. Vou dar um zoom lá na região da caixa d'água. Eu sei que o corte BB está passando aqui por ela, só que eu vou fazer a projeção dessa caixa d'água. Então, eu vou pegar toda a sua extensão. Ctrl botão direito do mouse, escolho a opção quadrante, marco o quadrante de cima, Ctrl botão direito do mouse, opção quadrante, marco o quadrante de baixo. Enter para finalizar o comando linha de construção, diminui o zoom. Vou colocar agora a linha da caixa d'água. Eu sei que ela tem 0,97 metros de altura. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,97. Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar. Cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte. Então eu quero que o meu corte se inicie nesse ponto e termine nesse ponto. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Ora, exatamente a linha de construção. Enter para finalizar o comando aparar. Enter, eu chamo o comando aparar novamente. Enter, modo aparar direto. Eu quero apagar essa linha aqui e essa linha aqui. Enter para finalizar o comando aparar. As linhas que sobraram eu apago com o comando delete. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o corte BB. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa linha de referência. E agora eu giro o mouse ou então eu informo um ângulo. Eu vou digitar, por exemplo, um ângulo, 270 graus. Enter. Vamos aumentar o zoom. Eu já posso dispensar essa linha aqui porque não vai ter mais necessidade de rotacionar o corte BB. Então, vou retornar ela para a posição correta. ESC. Vamos continuar trabalhando a caixa d'água. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Eu vou deslocar a tampa, por exemplo, 0,05 para baixo. Clica na linha, clica para baixo. Enter duas vezes, informa a distância, 0,1. Enter. Clica na linha da esquerda, joga para a direita. Clica na linha da direita, joga para a esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando linha, cursor na área de desenho. Eu vou colocar uma linha em diagonal. Enter para finalizar o comando linha. Vou apagar as linhas que não me interessam. Delete, comando linha, vamos reconstruir a linha que foi apagada. Enter, comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas duas linhas aqui, Enter para finalizar a seleção, estejam na camada hidráulica geral. Vou selecionar a caixa d'água, vou lá no menu tipo de linha e vou colocar a linha tracejada X2. ESC. Vamos diminuir o zoom. Vou fazer uma pequena correção aqui no piso. Comando estender. Cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos. Ora, eu vou estender essa extremidade aqui. Vamos diminuir o zoom. Comando estender novamente, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão. Enter para finalizar a base.
segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Exatamente essa extremidade aqui. Enter para finalizar o comando estender. Vamos diminuir o zoom e agora eu vou iniciar o processo de cotagem do corte BB. Então vou ativar a camada cotas, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou dar um zoom aqui na região de trabalho. Eu quero cotar primeiro a altura do peitoril. Então vou clicar aqui no piso do banheiro até o peitoril. Vou dar aqui um afastamento que eu considero adequado. Em seguida, menu cota, ferramenta continuar. Vou pegar agora a altura da janela. Então vou clicar exatamente nesse ponto aqui. Minha janela tem 50 centímetros de altura. Vamos ajustar a visualização. Eu quero pegar agora a distância para a viga, então Ctrl botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular. E aí eu vou clicar exatamente nesse ponto que eu tenho aqui. Ctrl botão direito do mouse novamente, opção perpendicular, e vou pegar agora a espessura da viga. Enter para finalizar a cota de 1,80, Enter para finalizar a ferramenta cota continuar. Vamos aumentar aqui o zoom. Vou clicar aqui na cota de 0,20, pouso o cursor no grip de texto, escolho a opção mover com linha de chamada. Pouso o cursor exatamente aqui na quina da linha de chamada. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. ESC, vamos diminuir o zoom. Eu agora vou fazer a cotagem da porta. Então, comando cota linear, cursor na área de desenho. Vou pegar aqui exatamente nessa extremidade da porta, até o tamanho da folha. Lembrando que eu não vou cotar o alisar, vou cotar exatamente a porta. Então, pouso o cursor na quina da porta. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu caminho para a direita, em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Afasto o cursor um pouco e está aí a cota de 2,10 da porta. Vou lá no menu Cota, ferramenta Continuar e vou continuar a cota de 2,10. Eu vou ligar exatamente aqui no início da laje. Então, Ctrl botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar a cota de 2,10 e Enter para finalizar a ferramenta de cota Continuar. Eu agora vou pegar o pé direito. Então, vou lá na ferramenta cota linear, cursor na área de desenho. Primeiro ponto vai ser aqui no piso e o segundo ponto vai ser exatamente aqui no teto. Vou colocar aqui uma posição que eu julgo adequado, 3,50 m, clico. E eu agora vou aproveitar para pegar a espessura da laje. Então, vou lá no menu cota, ferramenta continuar. Vamos dar um zoom aqui. Ctrl botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular e eu vou clicar agora nesse ponto aqui. Enter para finalizar a cota de 3,50, Enter para finalizar a ferramenta de cota continuar. Vou clicar na cota de 0,10, pouso o cursor no grip de texto, escolho a opção mover com linha de chamada. Pouso o cursor na quina da linha de chamada. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu começo a caminhar para cima, em cima do rastreador de objetos. Vou clicar aqui nessa posição. ESC. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou fazer a cotagem do telhado. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Eu quero pegar, por exemplo, a altura do meu beiral. Eu vou clicar aqui no passeio e vou clicar aqui no início do beiral. Vou deixar essa cota mais ou menos nessa posição aqui. Menu cota, ferramenta continuar, cursor na área de desenho. Eu vou pegar o início da laje. Então, vou pousar o cursor aqui no início da laje. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu caminho para a direita, em cima do rastreador de objetos, até o início do telhado. Clico. Vamos diminuir o zoom. E eu agora vou pegar a altura total do telhado. Então, vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar a cota de 3,28. Enter para finalizar a ferramenta de cota continuar.
Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou pegar agora a extensão do beiral. Meu beiral começa aqui nesse ponto. Ctrl, botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular e aí eu vou até esse ponto aqui. Vou diminuir essa cota de 1,42. Lembrando que não é usual colocar cotas horizontais no corte. Depois eu tenho que ver se tem algum outro lugar mais adequado para colocar essa cota de 1,42. Vamos diminuir o zoom. E eu agora vou fazer a cotagem da inclinação do telhado. Para isso, eu vou chamar aqui a ferramenta linha. Vou colocar uma linha saindo dessa extremidade aqui. Ctrl, botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular e vai até essa extremidade. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir o zoom. Vou expandir a ferramenta de cotas e vou chamar a ferramenta de cota alinhada. Clico, cursor na área de desenho. Eu vou clicar aqui nesse ponto aqui até essa linha que eu acabei de desenhar. Vamos aumentar. Vou clicar aqui nesse ponto. Se você observar o memorial, você vai ver que essa medida aqui deu 5,50 metros. Aqui está dando 5,53 metros. Essa diferença se deve ao desenho da espessura do telhado. Então, por isso que eu tenho essa diferença de 3 centímetros aqui. Vou lá no menu Cota, escolho a ferramenta Continuar e vou continuar essa cota. Então, vou dar o zoom aqui e vou pegar exatamente aqui na extremidade do beiral. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar a cota de 5,53. Vamos diminuir o zoom e eu tenho exatamente 1,50 m de beiral. ESC. Eu agora posso deletar essa linha que eu coloquei aqui. Vamos ajustar o zoom. Eu agora vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada símbolo de nível. Vou lá na Ribbon Bloco, botão inserir e vou localizar o bloco símbolo de nível dos cortes. Escala 1:50. Cursor na área de desenho, vamos aumentar o zoom e vamos colocar aqui o nível da calçada. Vou clicar aqui exatamente no meio, informa o nível, mais 0,10. Ok? Vamos diminuir um pouco o zoom. Eu agora vou colocar o nível do piso do banheiro. Então, botão inserir, símbolo de nível cortes 1:50. Vou colocar exatamente aqui no meio do piso. Informa o nível, mais 0,25. Ok? Posso usar o comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o bloco. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui do bloco. Vou colar ele exatamente nessa posição aqui do corredor. Posso utilizar a ferramenta Ctrl, botão direito do mouse, mais próximo. Vou deixar aqui nessa posição, sem atingir nenhum desenho. Vou aproveitar e já vou colar no meio do outro banheiro e na calçada. Ctrl, botão direito do mouse, opção mais próximo, uma vez que eu não consigo colar aqui no meio. Então, vou deixar um pouquinho aqui afastado. Enter para finalizar a ferramenta copiar. Duplo clique no bloco. Vamos corrigir o valor para mais 0,10, ok? E duplo clique no bloco do corredor. No lugar de mais 0,25, mais 0,28, ok? Vamos diminuir o zoom. Novamente, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada texto legenda. Vou lá na Ribbon Bloco, botão inserir e vou escolher o bloco legenda da planta 1:50. Cursor na área de desenho, vamos dar um zoom nessa região aqui. Vou pousar o cursor na quina da calçada. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou caminhar aproximadamente uns 50 centímetros. Aqui está ok. Clico. Informo o número da planta. Trata-se da planta 03, corte BB e a escala 1:50. Ok? Vamos diminuir o zoom. Bem, com isso nós finalizamos o corte BB. No próximo vídeo, iremos ver como se faz o corte CC. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike.
A gente se vê no próximo vídeo. Fui!